E o Snyder, hein, Burita? E o Snyder, cara? Rapaz, eu tava. Depois de assistir o filme pela segunda vez, eu pensei assim: eu vou abrir esse podcast de um jeito e peço pro Felipe botar uns blip. Vai tomar no meio do teu olho do Zack Snyder. E aí você, o Guedes, tá com saudade aí do Snyderverse? Não, então, não sou tão rancoroso aí igual o Burita, né? E assim, eu respeito a visão do Snyder, né? Como ele começou, eu gosto do Homem de Aço, mas assim, depois ele foi descambando, né? Quando ele precisou criar um universo todo compartilhado, eu acho que não soube encaixar e a coisa foi descambando, e agora realmente a gente vê um outro Superman. Mas, cara, como eu falei, assim, tem gente que ainda prefere talvez essa visão do Snyder aí, né? Queria uma visão mais pé no chão, assim, a gente vai discutir um pouco isso aí, porque eu vejo muito a influência da própria Marvel, né, pra esse pé no chão aí, do próprio Batman que tinha do Christopher Nolan também, né, que fez ele seguir esse caminho, que é um caminho que eu acho legal, mas assim, acho que o que estragou não é o Superman em si, eu acho, na minha visão, né, foi as outras histórias que ficaram ruins depois, né, mas o Burito acho que discorda disso, né, que ele acha que o Zack Snyder não sabe o que é o Superman, né. Eu acho que ele não faz a menor ideia. Ele não entende os super-heróis, né? Pra mim, pra começo de conversa, assim. O Zack Snyder, pra mim, ele é não sei se o Felipe acompanhou a criação da Image ou se era muito novo, Felipe, mas na década de 90, quando os caras saíram da Marvel pra montar a Image, e surge Spawn e esses outros personagens, que era o período onde o Justiceiro, o Wolverine começa a ganhar espaço. Por quê? Porque a maneira era ser escroto, a maneira era ser um super-herói das avessas, sabe? Tipo, eu quero... E isso... Eu acho que o Zack Snyder é dessa cara, tá ligado? Ele acha que aquilo ali é super-herói. Ele entende aquilo ali como super-herói. E pra mim, tá aí o filme novo que mostra que, cara, os heróis da DC não podem ser aquilo. Não podem. Eles não podem, mano. Eu sou um pouco da linha do Guedão quando ele diz que eu curtia a visão do Snyder quando ele começou com o Homem de Aço. Só que eu acho que você só percebe a diferença e o quanto o Snyder rompeu com quem é o Super-Homem de fato nos quadrinhos quando você vê outro com outra vibe, né? Quando você vê, tipo, lado a lado. Porque, tipo, na minha cabeça tava muito fixo o Henry Cavill, porque ele foi o último Superman durante, sei lá, mais de 10 anos, né? A gente tá em 2025. 2003, né? E é de 2012, 13, o Homem de 2013. Aço. 13? Então, tipo, sei lá, eu acho que teve o filme da Liga da Justiça, saiu em 2022, o Snyder Cut lá, saiu durante a pandemia, se eu não me engano, foi por essa época. Então a gente teve por 10 anos esse cara que ele fez a última aparição no Flash, né? Não, no Flash não, ele fez no filme do The Rock lá, o Adão Negro. Ah, puta, esse aí eu passei. Aí, mas foi a última vez que ele apareceu por inteiro, assim. Então foi tipo 23, 24, isso aí, que foi esse filme. Eu tinha isso na minha cabeça e tal, e o Zack Snyder, ele é muito bom de visual, realmente. O filme dele, ele faz clipes plasticamente bonitos, então ele consegue imprimir imagens muito bem na sua cabeça. Só que quando você vê esse outro tom que a gente tem nesse filme aqui, é que você fala, é mesmo, né? O Superman era assim e tal. E aí eu começo a lembrar de várias outras encarnações do Superman, tanto as dos filmes antigos, do Christopher Reeve, de desenho da Liga da Justiça que eu assistia quando criança, até de desenho mais recente. Eu assisti um desenho muito legal que é do Young Justice, que eu assisti, que tipo, o foco não é o Superman, mas ele aparece em momentos. Os principais da Liga não estão sempre. Eles só fazem aparições. Cara, é completamente então, diferente. Eu queria entender de vocês aí o que distancia tanto o Superman do Snyder desse Superman que vocês estão falando aí. Eu queria entender assim. Eu acho que eu não sei. Pra mim, eu não vejo assim também tanto. Eu vejo a diferença do tom do filme, sabe? O tom do filme. Mas o Superman em si, eu posso apontar coisas. Vamos lá, assim. Eu acho que primeiro, eu gosto do Man of Steel, eu dei 8 na época. Eu acho que é um filme que funciona relativamente bem, tirando a parte Dragon Ball Z no final, que eu acho que é onde ele começa a mostrar que ele tinha uma visão um pouco exagerada das coisas, e é onde a crítica tá mais forte pra mim, e que se você fizer um comparativo direto com o filme de agora, já dá vontade de chutar a cara do diretor, porque no filme do Man of Steel, o Super-Homem destrói a cidade junto com o Zod. Tudo bem, ele tá defendendo, mas, cara, tem cenas que ele leva, o Zod tá em Smallville, ele joga o Zod, meu irmão, no trem, explode o trem e explode a cidade. Ele não tá nem aí pro que tá acontecendo em volta dele, porque ele tá com raiva do cara que ameaçou matar a mãe dele. Mais ou menos isso. Nesse novo, o Super-Homem salva um esquilo, mano. Ele para 10 segundos pra salvar um esquilo. Assim, é muito besta, é infantil, mas é uma mensagem tão absurdamente clara
e intencional do James Gunn de mostrar assim, este personagem que eu estou trazendo, ele se importa com a vida. Não importa o resto. A discussão dele que já estava no trailer, ele tem o filme novo de porra, mas eu fui lá interferir na guerra porque pessoas iam morrer. É isso. Esse Super-Homem de agora é sobre eu me importo com a vida. Então, isso pra mim é a principal diferença, assim. Eu concordo. Mas aí o que eu penso olhando... O do Snyder deixou o pai dele morrer, cara. Não. Meu irmão... Eu acho que o do Snyder, a visão que o pai dele era chato. É que ele tava se descobrindo, exatamente. Acho a diferença desse para agora, pro do Snyder, é que ele tava justamente se descobrindo quem ele era, entendeu? Eu acho que a ideia do Snyder era trabalhar isso. Um filme muito mais dramático, né? Ele confuso, quem eu sou, não sei o quê. Eu entendo que o Batman vs Superman não era nem para acontecer no período que aconteceu, aceleraram. Ele queria fazer um Man of Steel 2, sei lá que merda que ia acontecer no Man of Steel 2 na cabeça desse maluco. Eu sei disso tudo. Mas esse agora também tá aprendendo, não tá? Porque, por exemplo... Tá aprendendo mais ou menos. A única coisa que me incomodou nesse filme, no Super-Homem, me incomodou nos primeiros minutos. Ele é inconsequente. Ele é um super-herói inconsequente. Mas em que sentido? Ele só age porque ele acha que é certo. Caguei, eu vou agir. Mas repare, não é despercebido. Todos os personagens em volta dele dão um esporro nele por causa disso. A Lois claramente... A Lois só falta desenhar pra ele. Falar assim, meu irmão, você não pensou antes de agir. Tipo assim, ela falou isso pra ele. Então essa pra mim é uma diferença muito gritante. Ele também me parece um cara que tá... eu achei muito legal no começo do filme, quando... Vai ter spoiler, né? Avisa aí, né, Felipe? Vai ter spoiler liberado. Vai. É o que eu queria só dar a minha opinião sobre isso aí que o Guedão falou. Rapidão, aí a gente já entra no filme. Que é o que diferencia, né? Eu compro esse barulho aí de que no primeiro filme o Superman do Snyder estava aprendendo, porque realmente no filme, no Man of Steel, a gente vê o momento exato em que ele vai lá, pega o uniforme, aprende a voar, então a gente vê esse momento. No Superman desse filme, ele já tá atuando há uns 3 anos, né? Só que eu acho que esse argumento começa a enfraquecer a partir do momento em que no Batman vs Superman, ele não se preocupa com ninguém além da Lois. Eu acho que tem vários momentos e discussões, tipo, tem uma hora que a mãe dele vira e fala pra ele, tipo assim, você não deve nada pra eles. Tipo, eu acho que no filme do Snyder tem um papo assim. E que, tipo, um Superman que a gente entende que ele é, sim, em nível de força, ele é como se fosse um deus, mas por causa da criação dele, dos pais dele, ele não age como tal. Eu acho que essa frase não cabe pro personagem, não cabe pra mãe do personagem, que foi quem ensinou aqueles valores pra ele. Então eu acho que é o que diferencia mais e que hoje em dia eu vejo mais problemático do que eu vi na época, porque na época eu gostei do Batman vs Superman, porque era uma parada, tipo, cara, era porradeira e tal, e eu achei legal, tipo, porque o filme visualmente é legal. Só que quando você para pra analisar várias coisas e tal, aí você começa a ver que falta, entendeu? Falta muita coisa. Falta roteiro, mano. Falta roteiro, assim. Mas o ponto do Man of Steel é o mesmo, Felipe, porque o pai, durante as encarnações, nos últimos 100 anos de história do Super-Homem, você tem momentos que os pais morreram, tem momentos que os pais sobreviveram, varia. Mas a essência, o core, tirando o Super-Homem de 38 a 40 e pouco, que os pais basicamente morreram quando ele ainda era criança, o core é que os pais terrestres, eles ensinam pra ele o conceito da humanidade, né? E, puta, tem o contexto deles serem do interior, de serem, né, pessoas mais simples, que estão preocupados com a natureza, que se preocupam em ter uma vida sustentável. No Man of Steel, cara, a primeira... Eu lembro claramente dessa cena, assim. O Kevin Costner, ele chega, depois que o Clark criança salva os amigos, inclusive a Lana e o Pete no ônibus do escolar, lembra? Que ele cai da ponte, sei lá o quê? Lembro. Smallville é bom demais, vocês podem falar qualquer coisa, mas primeira a quarta temporada é sensacional. O garoto volta triste, o pessoal vai dizer, e aí o Kevin Costner fala, talvez você devesse ter deixado eles morrer. Mano, essa frase pro caralho, meu irmão, ele falou pro Super-Homem, o cara que deveria se preocupar com todos, e é óbvio que depois ele foi lá e deixou morrer todo mundo na cidade, entendeu? Porque o pai dele falou assim, não, talvez pra você não aparecer, pra ninguém pegar você... deixa as crianças morrer. As crianças, o que tem?
A criança morre, faz parte da vida. Tipo, é um cinismo que eu entendo também que era um momento, tá? Eu entendo que era um momento, a gente veio do filme do Brandon Routh, que é uma merda inacreditável, e que tentou trazer de volta o Super-Homem do Christopher Reeve, e não funcionou pela forma como foi feita e tal. E aí o pessoal foi pro lado oposto, né? Foi pro um negócio. Então, dá pra entender. Mas, assim, eu não sei. Quando eu olho pro filme de agora, eu vejo que o James Gunn, ele conseguiu responder um problema que a gente, há alguns dezenas de anos, a gente vem tendo com o Super-Homem, que eu acho que eu falei com o Felipe aqui na nossa primeira gravação do trailer, que Sim, a gente falou no episódio. Deve ter uns 25 anos, Guedes, que eu ouço o questionamento, inclusive por isso que no filme do Brandon Routh, a Lois, ela ganha um Pulitzer por ela ter escrito um jornal com a matéria "Precisamos do Super-Homem", porque desde aquela época existia uma discussão de, precisa desse tipo de super-herói mesmo? Super-herói escoteiro, isso é ultrapassado, não sei o que lá. Eu acho que o James Gunn conseguiu responder intencionalmente, porque o roteiro está claramente escrito para isso. Foi, não, precisamos... Que é tipo, sim, precisamos e muito. Então, mas aí que tá... Não é a Lois, ela fala isso, sei lá, é porque, assim, naquela época precisava desse outro tipo de visão de um herói, sabe? Aí depois essa visão ficou meio saturada e agora a gente tá precisando de novo, sabe? Voltar um pouco atrás. Eu acho que faz parte da história, essas nuances, sabe? De ir pra lá, pra cá, de ir pra lá e pra cá. Eu acho que foi legal a leitura... O Super-Homem sempre passou por isso, guys. Assim, tem um quadrinho famoso e que, por exemplo, aquele Stormwatch, que eles chamam no filme de Planet Watch, é uma introduçãozinha para um outro grupo que existe. Ele e o Authority, que surgiram também nessa década de 90 para 2000, eram esses super-heróis meio anti-heróis, tá ligado? Meio The Boys, né? Não isso. Era assim, eles eram heróis, mas eles não se preocupavam, eles matavam um bandido porque pra eles... Sabe aquela discussão que sempre tem com o Batman de... se o Batman tivesse matado o Coringa, era um monte de vida que ele tinha salvo aí, porque o Coringa toda hora que foge mata alguém. Esses heróis, eles faziam isso, matavam, ponto. E aí, nesse quadrinho que se chama Olho por Olho, no Brasil, que é o Super-Homem contra a Elite, tem uma animação disso também, muito boa, vale assistir. É isso, o Super-Homem começa a ser questionado, dizendo assim, esse maluco é um escoteirinho, a gente não precisa disso. Porque ele deixou o cara preso só em vez de matar, o meu pai morreu no outro dia quando o cara fugiu. E aí a discussão do desenho inteiro, tem um desenho, deve ter uns 20 anos esse desenho, é a mesma coisa. Então, assim, pra mim, uma constante do Super-Homem ele ainda é a luz... Entendi. É como se, tipo assim, esse cara você não pode mexer nisso, né? É o que eu penso sobre ele. Tanto que quando você fala deixa outros questionarem isso, né? Usa até essa característica dele como sempre um ponto de partida para discussões desse tipo. Exato. É como eu enxergo. Assim, porque... é até legal mesmo. Faz sentido. Quando você olha para esses Injustice da vida, o interessante desses é justamente porque é um troço que não é o original, não é uma coisa que você vai ficar acompanhando pro resto da vida, e traz um ponto de oposto, e geralmente o ponto oposto, que é o Super-Homem, não do jeito que ele é muito ruim. Que é ele ditador, é ele um desgraçado. E aí a gente fala assim, mano, é melhor deixar ele bonzinho, porque pode ser um problema. Eu tô com você nessa aí. Na hora que você tava falando da morte do pai dele no Man of Steel lá, eu falei te interrompi falando de Smallville, porque, cara, Smallville, apesar da adolescência e tal, eu acho que as primeiras temporadas que mostram meio que ele adolescente e tal, eu acho que eles se aprofundam nessa relação entre os pais e ele pra criar esse super-herói que a gente tá falando, que é um super-herói, cara, que, assim, não importam os tempos como estiverem. Eu acho que é interessante ter um super-herói desse. E aí eu concordo com o que você fala no sentido de, tipo, não vamos mexer nisso, vamos criar outros, como a galera fez, por exemplo. A gente tem críticas como The Boys, que é interessante pra você ver o Homelander lá. A gente tem várias outras propostas de super-heróis que são parecidas, mas que não é o Superman, entendeu? Que são outros caras. Tem o próprio Invincible lá também, que praticamente é isso, né? Um Superman que Krypton explodiu, só que eles mandaram a galera pra colonizar a galáxia, né? Não morreu todo mundo e tem um super-herói maluco pra virar ditador pela galáxia. E no próprio Invincible, o Invincible é uma tentativa de mostrar que ainda dá pra ser, né? Porque ele ainda é um garoto que, apesar da merda toda, ele briga com o pai porque ele... mas são pessoas, mano. Por que a gente tá fazendo isso com pessoas, né? Ainda tem esse contraponto que precisa. Porque senão era só um desenho com um monte de gente explodindo cabeça à torta direita. Exatamente. Mas vamos entrar no que importa. Vamos começar a falar do filme de 2025, que é o Superman. Your plans won't work. Wrap it up. Good luck with that.
Superman de James Gunn, escrito e dirigido pelo cara. Ele pegou essa tarefa hercúlea aí que tava todo mundo sem saber o que esperar. O James Gunn, que vem dos Guardiões da Galáxia, que ele, né, acho que foi onde o James Gunn explodiu mesmo e que ele ficou conhecido por todo mundo, foi fazendo os Guardiões, que era um grupo completamente desconhecido, e ele colocou os caras no mapa no nível de que, tipo, se você perguntar para várias pessoas, o primeiro filme dos Guardiões é um dos melhores filmes da Marvel, ponto, né? E o cara conseguiu isso. Depois, ele foi demitido da Marvel por alguns escândalos, né, que tiveram e tal, aquela parada de cancelamento por causa de uns tweets antigos. E aí, ele foi pra Terras Inimigas, né? E o cara dirigiu o segundo filme do Esquadrão Suicida, que apesar de eu não amar e tal, porque eu não amo o filme porque é um grupo que eu não me importo muito, mas o filme é divertido e tal, e eu acho que ele é bem melhor do que o anterior. E ele acabou caindo nas graças aí do estúdio, e depois que o James Gunn voltou pra Marvel, gravou o último Guardiões e deu tchauzinho e falou, cara, agora eu vou construir o novo universo da DC. E, cara, eu quero saber de vocês agora pra começar, sem se aprofundar muito, eu quero saber qual o sentimento que vocês saíram desse filme, assim. Primeiro, o Burita já viu 2 vezes, né? Eu e o Guedes, acho que a gente só viu uma. Eu acho que eu quero ver outra, assim, porque eu achei o filme bem divertido, mas eu quero ouvir de vocês. Vou começar com o Guedão, porque o Burita é emocionado. Tô muito. Só antes do Guedão, Felipe, eu acho que é importante... Ele vai começar com ele. Não, não quero falar desse filme, não vou falar do filme, não. Só pra pegar o negócio do James Gunn, porque eu acho assim, eu acho que o Esquadrão Suicida é um filme ok, mas ele tem um ponto que ele foi lançado durante a pandemia, então ele já não foi feito, eu acho que com muita pretensão de ser um filmaço. Eu acho que foi um teste, assim, eu acho que foi pega aqui e vê o que você faz, assim. É tipo a entrevista do cara, né? E eu acho que deu tão certo que saiu o Pacificador. Verdade, tem o Pacificador, que foi a série que também foi escrita por ele, né? Eu acho que ali ele mostrou que talvez ele fosse capaz de construir o que se queria, assim. Então, por isso que eu acho que é muito interessante. Mas verdade. O Guedes começa. Não, então vamos lá. Assim, quando eu penso no James Gunn, né? Eu sempre, quando eu falo dele, eu cito assim, eu falo uma frase assim, que ele tem uma fórmula, mas estranhamente essa fórmula dele não enjoa, cara. Assim, ele já tá tanto tempo produzindo esses filmes aí, e ele usa sempre aquela mesma fórmula. Ele é um cara que mistura muita ação com comédia, e a gente fala que ele tem muito coração, né, nas histórias que ele conta, então a gente sempre consegue se conectar com os personagens dele. Ele tem a manha, ele tem o molho ali pra fazer esse tipo de coisa acontecer, essa reação do espectador acontecer. Então isso tava me gerando uma expectativa positiva, porque tipo assim, ele tem poucos erros na carreira dele, na minha visão. O próprio Esquadrão, como eu falei, assim, é um filme ok, mas assim, tem coração, é um filme legal de assistir. O Pacificador eu acho muito legal, genial, assim, a parada. E aí eu tava, assim, confiante nesse sentido, mas eu tava um pouco preocupado, justamente porque ele tem esse lado da comédia, e aí eu falei, cara, como ele vai fazer isso com o Superman, né? Essa era a minha única preocupação, né? E aí eu acho que o Superman em si, no filme, ele até tem pouca comédia, assim, tem uma coisa ou outra, mas ele é sempre, nunca parte dele a comédia, né? Ele sempre tem alguém na cena que faz ele interagir com essa comédia de alguma forma, né? Principalmente ali com o Krypton, né? Com o cachorrinho e tal. E no final das contas, cara, eu saí extremamente satisfeito do filme, porque ele fez de novo o James Gunn, é isso que eu tô falando. A fórmula dele continua funcionando, cara. Não sei quando que a gente vai enjoar dessa fórmula dele, não sei, sei lá. Então, assim, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nas questões do filme. Eu acho que ele, diferente um pouco dos outros filmes, que ele sempre trabalhou com muitos personagens, ele sempre conseguia aprofundar um pouco mais os personagens. Eu acho que dessa vez ele não aprofunda ninguém, na minha visão. Ele foca assim no Superman, ó. Eu quero mostrar quem é esse cara aqui pra vocês. Esse cara aqui, ele é assim, entendeu? É isso aqui que move ele pensa assim, ele é falho nisso aqui. Entendeu? Eu acho que todos os outros personagens que orbitam ele, pra mim, não tem aprofundamento nenhum. Tá vendo um pouquinho ali o Lex Luthor, mas acho que aprofundamento nem é, assim, a palavra certa. E eu acho que funciona. Nesse caso, acho que precisava ele distorcer um pouquinho a fórmula dele nesse sentido aí, né? Eu acho que precisava, porque é o start e tem que ser com o Superman, né? Eu acho que ele, cara, sai extremamente satisfeito. E depois, assim, é inevitável a gente falar um pouco de Marvel aí, em alguns momentos, comparar algumas coisas. Mas eu saí com a sensação de que a gente não tá vendo um novo universo, assim, muito sendo descortinado aos poucos nos nossos olhos, né, que foi o que a Marvel fez, né, dos 500 mil filmes. Aqui ele já joga tudo na tua cara, né, então
Então tem essa diferença, mas eu fiquei com vontade de conhecer mais, entendeu? Falei, caraca, eu quero conhecer, quero ver novas histórias nesse universo aí que já tá estabelecido aí, maluco. Ele conseguiu me gerar interesse, entendeu? Eu não sei se vai ser pra todo mundo isso, eu acho que pra gente que é nerd, gosta de quadrinhos, essas paradas, a gente fica maluco. Eu não sei se pra uma pessoa que não tá acostumada com esse tipo de história já não fica meio assustado com a quantidade de coisa que já tem, não sei, entendeu? Tem que ouvir alguém que não é igual a gente pra variar, mas é isso, cara. Falei muito aí, mas é feliz, cara, com o filme. Boa. Vamos lá, Burita. E você? Como que você saiu do cinema? Eu já tinha comprado 2 ingressos, então não tem uma influência de ter assistido e comprado logo a saída do cinema, não. Mas eu já tava, assim que eu saí, eu já tava querendo ver no dia seguinte. Então eu saí muito feliz. Eu chorei as duas vezes, na mesma cena, na cena dos pais dele, quando ele vai pra casa dos pais. Eu realmente chorei na hora que o pai dele vê ele na cama e depois conversa com ele. Cara, pra mim é um grande diferencial, assim, desse personagem, assim. Eu não concordo nem discordo do Guedes na questão do aprofundamento, mas eu digo, assim, eu acho que não aprofundou, mas eu saí com a sensação de ter conhecido todos eles já. Eu acho que tem o viés de eu conhecer muito. Eu gostaria, porque eu acho que o James Gunn foi extremamente ousado. Ele meteu macacos digitando, mano. Assim, o cara bota isso é uma ousadia num nível inacreditável, porque ele fez um filme. Eu tava lendo resenhas um pouco antes, a gente foi brincando, né, Guedes, mandando pra vocês no grupo e tal. Eu li algumas resenhas assim de leve, mas não peguei nada de spoiler. Mas todo mundo fala assim: não, é um filme realmente de quadrinhos, feito de quadrinhos. E é isso, mano. Ele mete um universo no bolso, ele mete macacos digitando na internet, sem falar nas mensagens políticas escancaradas em cada escolha dele, né? Mas, meu irmão, tem macacos digitando, Guedes, assim. Isso é de uma ousadia inacreditável, porque eu acho que isso não aconteceu em lugar nenhum filme da Marvel, um nível desse, tá ligado? Toma aqui um macaco! Caralho! Então, é muito ousado, mas eu saí dali sentindo que cada um me foi apresentado. Mas quando ele traz os pais, a forma como ele mostra a relação dos 2 velhinhos com ele, o carinho, e a forma como o pai dele traz ele de volta pro lugar, né, ele tava se culpando, ele tava... Cara, é tão amoroso, e você mostra que tem uma relação ali familiar tão forte, que eu falei assim, mano, eu chorei as 2 vezes, eu chorei muito feliz, porque eu falei assim, cara, finalmente, depois de 40 anos, eu tô vendo o meu Super-Homem na TV, assim, no cinema. Porque essa foi a minha sensação, assim, Buriti, como é que você saiu? Eu saí assim, caramba, eu não quero comparar ele com o Christopher Reeve, como eu vi alguns negócios, porque eu acho que não é justo. Eu também chorei na hora que eu vi o filho do Christopher Reeve no filme, não sei se vocês sabem que ele tava. Sei não. Tem uma cena que tem um repórter de rua falando, ele cita o Gavião e não sei o quê, a Gangue da Justiça chegou aqui, aquele é o filho do Christopher Reeve. E deu aquela chorada também, assim, mas desde o Christopher Reeve, eu tive uma sensação boa com aquele Tyler Hoechlin, sei lá, da série Superman Lois, mas eu olhei pra esse filme e falei assim, cara, é o Super-Homem que eu esperava ver no cinema, assim. Esse cara, porque ele é tudo que eu não consigo ser, mas eu acho que deveria ser muito legal se a gente pudesse ser aquilo, né? A Lois brinca, né? Fala com ele, cara, como é que essa pessoa confia em todo mundo, meu Deus? Tipo, e isso pra mim é o cerne, assim. Eu saí, cara, é meu Super-Homem, finalmente. Eu sei que é meu, porque eu penso assim, eu sei que muita gente pode não enxergar como seu Super-Homem, né? Porque cada um tem a sua visão. Pô, mas aproveita, porque quando saiu do Snyder, você falou, putz, esse não é o meu Superman, tinha gente falando que era o deles, então, né, foda-se. Exato. Mas, cara, eu quando tava indo pro cinema, eu dentro do carro, eu falei pra minha esposa, eu falei, eu quero muito que esse filme seja bom, assim, porque, eu gosto mais da DC do que da Marvel, no geral. E eu falei, cara, a gente tá apanhando há muito tempo filme ruim, sabe? Eu senti que em algum momento a gente tava indo pra algum lugar e, cara, descambou tudo e foi ficando cada vez pior, assim. Acho que o último filme da DC que eu vi foi o Flash, que pra mim é horroroso, assim, é uma das piores coisas já feitas. Então, eu tava, cara, eu quero muito que esse filme funcione. E pra mim, nos trailers, eu já tinha visto tudo. A gente, inclusive, discutiu no episódio que a gente falou sobre o trailer e a gente falou sobre a animação Comando das Criaturas, eu e o Burita. E, cara, como durante o filme eu me peguei, tipo assim, cara, tá, tipo, divertido, sabe? Eu tava me divertindo. Como você falou, tem vários momentos, principalmente o momento que ele vai pra casa dos pais, eu achei foda, eu achei sensível. Concordo que ele não se aprofundou em ninguém, mas como eu já vi 1 milhão de obras
do Superman e, tipo, eu conheço já todos aqueles personagens, meio que pra gente que é fã, eu não me importo, tipo, de ele não ter esse aprofundado. A única coisa que eu senti falta é de que eu gosto tanto desses personagens que eu quero ver mais, entendeu? Então, tipo, eu queria ver mais deles conversando com os pais. Cara, pela primeira vez na vida, em todas as obras do Superman, os pais dele são roceiros mesmo. Assim, eu não sei se vocês assistiram Fala até com sotaque, né? em inglês. Cara, eles são do Kansas e o sotaque deles é daqueles... É do sotaque meio... A velhinha chamando ele no WhatsApp é sensacional. Chorão. Cara, ele, maravilhoso. E ela baixando. Filho! É bom demais. Cara, é muito bom, assim, tipo... Eu gostei de tudo, assim, eu tava um pouco preocupado com o Nicholas Hoult, que faz o Lex Luthor, porque, cara, eu falei, tipo, esse cara, a mesma coisa, assim, cara, por favor, eu não quero comparar níveis de atuação, mas é a mesma coisa que você sente, que a galera sentiu, talvez, quando pegaram lá o maluco pra fazer o Coringa, o Heath Ledger pra fazer o Coringa, que, tipo assim, é que você não vê o personagem. Não tô falando que é o mesmo nível de atuação, tô dizendo que você olha pro cara e você fala, esse cara, Lex... Até porque ele tem ótimos filmes, não é, né, tipo assim, ele foi o Fera, ele fez o Mad Max, ele fez recente com o Nicolas Cage, né, aquele dos vampiros, não foi ele? Ele fez o Nosferatu também. O Nosferatu que ele fez. Ele fez também o Jurado, né? O Jurado número 1, acho que é do... E tipo assim, eu ficava mais preocupado de tipo, será que esse cara vai entregar e tal? Porque tipo, ele é bom, mas tipo, Lex Luthor, cara, o Lex Luthor... E cara... Ele entrega, assim, eu acho que ele consegue fazer Acho que eu nunca saí com tanto ódio de alguém, cara. Tipo, ele consegue fazer um personagem que ele é mau, ele realmente é o antagonista, tipo, que isso é muito importante, cara, acho que na história do Superman, que você tem o Superman, que é esse cara que é a encarnação da bondade, que a gente nunca vai alcançar, e você tem esse outro maluco, que é o Lex Luthor, que ele é o completo oposto, assim, ele é realmente a antítese do Superman, assim, ele é tudo que o Superman é a favor, ele é contra. Entendeu? Um é o puro altruísmo e o outro é o puro egoísmo selfish, né? Tipo assim. Ainda que parta de uma visão distorcida, né? Assim, ele aparentemente eu acho que o Lex Luthor, beleza, ele é tudo a partir dele, mas ele ainda acredita que tá fazendo o que é o certo, né? Ele tem um pouco isso. Mas assim, a gente vê que é um cara completamente distorcidamente dele pela genialidade dele, entendeu? Ele é um cara genial, mas é um gênio do mal. É o estereótipo do gênio do mal, entendeu? Isso, mas olha que interessante. De vez em quando eu vou lembrar dos easter eggs, porque o James Gunn, ele é um gênio. Eu fui lá e comentei na postagem dele do Instagram e falei obrigado. Eu fui lá. Em inglês? Eu botei em inglês. Ele botou um monte de easter egg, meu irmão. O Otis, meu irmão. Do nada, vocês vão reparar assim, aquele cara que ajuda ele, o negão, de repente ele fala o nome do cara, é Otis. Otis é o assistente do Lex Luthor no filme do Super-Homem em 1978. Aquele gordinho, né? Ele só jogou lá, não importa, não interessa. Mas ele só jogou lá. Tá aqui. Obrigado, Otis. E seguiu. E você viu a foto de quando a senhorita Tetchmarker manda a selfie dela pro Jimmy, que aliás o Jimmy tá genial. Genial. Muito bom o personagem. Manda a foto e eles encontram um mapa atrás dela, escrito Lutônia, sei lá, alguma coisa assim. É, uma coisa assim, um país lá com o nome dele. Você lembra do filme de 78? Qual era o plano do Lex Luthor? Não vou lembrar, mas você não vai lembrar. Não lembro. Tem uma ele cena... queria fazer alguma coisa na falha de San Andrés. Ele joga um míssil na falha de San Andrés pra ter o terremoto, a Califórnia afundar e os terrenos que ele comprou pra dentro, desérticos, virarem o litoral. E tem um mapa no covil dele, em vidro em cima, escrito Lutorândia, não sei o que lá. É exatamente a mesma coisa, cara. Então, tipo, ele joga uma coisinha ali, aqui, ó. Eu sei pra onde eu tô indo, tá ligado? Então, assim, se for assim, ele acha que tá fazendo bem, mais ou menos. Porque a Lois fala assim, tem petróleo lá, tem não sei o que lá. É mais ou menos. Ele também tá interessado na vidinha dele. Ele só tem inveja. E ele inclusive, o Super-Homem, ele conversam sobre isso, né? Abertamente. Eu acho, cara, eu nunca saí odiando tanto uma pessoa. Eu mandei ele tomar no cu umas 5 vezes no meio do filme. De ódio, meu irmão, das coisas que ele fazia, assim. Eu acho que tem uma hora que a Tessmacher fala pro Jimmy que ele torturou um cachorro e o Jimmy falou, meu Deus, como assim? Aquilo foi a expressão do tipo, esse cara é muito mal.
Então, mas ainda assim eu acho que não foi um personagem aprofundado. E tudo bem, não tô falando isso no tom de crítica não, tá? Porque eu já falei que pra mim esse primeiro filme tinha que ter sido assim mesmo. Mas eu não acho que foi um personagem aprofundado, assim. Não tem... A própria Lois Lane, cara, assim, ela é muito, muito superficial pra mim no filme, entendeu? Ela Cara, eu é não aprofundada em sei. nada. Ela tá ali, mas você não sabe, só sabe que ela é a repórter sinistra e acabou. Mas ó, eu acho que isso vem do caminho que o James Gunn decidiu adotar com esse filme. Porque é o filme, ele é um filme que ele é, como a gente tá falando aqui petidamente, ele é um filme quadrinho. O quadrinho, quando você começa, você pega lá, ele não necessariamente começa com a origem do personagem. Ele começa no meio da parada lá e depois ele vai contando as paradas em flashback e tal. Então, tipo, é isso. O James Gunn, eu acho que ele fez a mesma coisa, por exemplo, que a Marvel fez ao introduzir o Homem-Aranha do Tom Holland no meio lá do Capitão América Guerra Civil. Esse cara aqui, ele já teve duas encarnações. Você já sabe que ele foi mordido por uma aranha. Lá. Mesma coisa aqui. Eles começam literalmente com o letreiro no começo do filme falando, você já sabe disso, né? Que o Super-Homem é esse cara, veio de Krypton, os pais dele mandaram pra cá, ele tá atuando há 3 anos, já tem um monte de metal humano no mundo e vambora, vamos com a história a partir daí. Então, ele já meio que espera que a gente saiba quem são esses personagens, e aí ele vai embora justamente porque eu acho que a preocupação dele, maior, tá em romper com a visão que a galera tinha do Super-Homem. E é por isso que ele foca quase que 100%. Tanto que ele nem explora, por exemplo, o Clark Kent. A gente vê uma cena, basicamente, do Clark no Daily Planet, e é isso. Depois ele tá só de Superman o filme inteiro. O lance do óculos, o óculos dele tem um negócio... Isso é canônico, tá? Isso sei, tem nos quadrinhos, assim. Eu sei. É muito louco isso. Então, dentro de um universo que macacos digitam, faz sentido isso aí. Então, cara, isso é um quadrinho até que as pessoas brincam sobre isso, porque tem um quadrinho na década de 50 ou 60, que é justamente isso, cara. Tem uma página com alguns quadros explicando como é que ele fez um óculos com o vidro da nave dele, de Krypton, e aquele vidro tem propriedade quando ele... É um troço qualquer coisa, cara. Tipo assim... É quadrinho, velho. Mas isso é interessante. Quando você vê... Eu tava falando isso com a minha esposa, né? Que acho que só quem leu entende. Repare que o começo do filme, ele é todo episódico. As coisas vão acontecendo assim... Olha, ele foi lá e parou a guerra. Olha o martelo da... Martelo? É martelo, né? Martelo da Morávia. Ele veio aqui. Tá, cortou. Olha, tem um monstro aqui. Cortou. Tem um não sei o que lá. Aqui. As coisas não precisam ter um mesmo tempo. Não precisa estar acontecendo sequencialmente. É igual o quadrinho. Assim, ele salvou. Isso tudo era para mostrar ele salvando pessoas. Porque repare que nessas cenas ele está mais preocupado em salvar as pessoas. A discussão dele com a tal da gangue da justiça naquele kaiju é genial, cara. Os malucos tentando matar o monstro. Ele fala, mas eu só queria tentar salvar ele. Aí o Senhor Terrífico fala... Pelo amor de Deus, cara, que merda que você tá falando? Tipo assim... Tem uma coisa nessa cena, inclusive, que ela diferencia muito o que a gente tava falando no começo do episódio, que é a visão do Snyder e essa visão. Por quê? Ele tá lutando em Metrópolis e a cidade... No final do filme ela é destruída, né? Basicamente o Lex Luthor abre aquela fenda lá, então vai pro cacete. Mas naquele momento que ele tá lutando contra o Kaiju, cara, na minha cabeça, o Superman do Henry Cavill, ele ia pegar o Kaiju, atravessar uns 3 prédios e matar o Kaiju. Pegar ele pelo rabo e bater nos prédios, assim, se girando. Exato. Esse Superman, ele tá tentando dominar o bicho, primeiro, porque ele não quer matar o bicho. Ele fala isso. E segundo, porque ele não quer causar efeitos mortes colaterais ali, destruir as coisas. Inclusive, a hora que a galera da gangue da justiça chega, a hora que acho que eles batem e o bicho vai cair, ele fala, puta, não, vocês estão... cuidado aí, entendeu? Então, tipo, essas pequenas coisinhas... Ele é soprando o cachorro, cara. Ele é soprando o cachorro, Superman que mano. Se importa, entendeu? Pô, meu irmão, é incrível, cara. Ele salvando o esquilo do rabo do Kaiju, mano. Do que a gente tá falando? Tá falando de um cara... Os heróis, o que eu falo pro Guedes, eu não sei se... Talvez devesse ouvir alguém que não sabe nada. Porque pra mim... Não aprofundou nada do Guy Ritchie, aí tu vai falar do Guy Ritchie não. Guy Ritchie é o diretor. Não tô dizendo que aprofundou. Mas assim, primeiro que como eu já li há dezenas de anos que eu leio, eu vejo muito claramente que ele conseguiu condensar várias versões do Super-Homem e dos personagens numa que ele considera interessante. Porque tem elementos do All-Star Superman, que é uma coisa mais fora da cronologia. Tem várias coisas... inclusive, viu, Burita?
Burita, depois do filme, encomendei o encadernado aí do All-Star. A gente vai falar do bizarro, me lembrem pra falar do bizarro lá. Porque aquele é o bizarro, ponto. Ele é o bizarro. Eu senti falta que ele fosse deformado. O clone, no caso, né? Eu senti falta que ele fosse deformado. Mas no All-Stars, pra mim, você vai ver que existe um mundo no Pocket Universe. E repare que o Pocket Universe do filme é todo quadrado. Quem lembra do desenho Super Amigos? Você lembra o Super Amigos, Guedes? Não, do desenho eu lembro. O mundo do bizarro era quadrado. Ele tinha a cara meio quadrada. Assim, Olha isso, ele vai pegando coisinhas que foram da infância dele, da vida dele, e ele construiu um universo muito... E isso é outro ponto, né? Tipo, se o Mr. Terrific entra nesse mundo e começa a falar um monte de aleatoriedade científica pra Lois Lane... isso aqui é um rio de prótons e não sei o que lá. Eu falo assim, caraca, mas é muito louco, meu irmão. O cara tá jogando um monte de aleatoriedade científica que não quer dizer nada pra ninguém e tal. Mas, aí eu falo da profundidade. Como eu conheço muito bem esses personagens, eu vi ele acenando em cada personagem a personalidade deles. Então, tipo, pra mim tava muito claro, ficou muito claro que o Guy Gardner é meio babacão. Tá muito claro que ele é babacão. Verde escroto. Tá muito claro que a Mulher Gavião, ela é mais raivosa. Como era do desenho animado, da Liga da Justiça. Você vê que o Mr. Terrific é o cara inteligentão e tá meio incomodado com aquele grupo merda ali que ele é obrigado a conviver. Bom personagem, eu gostei do Terrific, cara. Eu achei bem divertido ele. Ele lutando, legal, dançando. A gente pega essas características dele, mas é isso. A gente não é aprofundado nada em nenhum deles. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu acho que isso resolve, inclusive, um problema que a gente discutiu, Burita. Lembra do episódio que a gente gravou? Que a gente estava falando que os trailers estavam mostrando uma porrada de personagem. Então eu lembro de você questionando, falando bem assim, cara, esses caras vão focar no metamorfo e tal, uma galera... É por isso que eu tô trazendo essa questão de que esses personagens não são aprofundados, porque a gente tinha esse medo, e assim, sempre foi uma preocupação em todo filme que tem muitos heróis, muita gente sempre fala assim, como é que o cara vai fazer? Tem muita gente, e aqui ele consegue, tipo, deixando esses caras sem se aprofundar, focando no Superman, e funciona, cara, ele conseguiu fazer, entendeu? E esses personagens, eles servem, nesse contexto que você tá falando, único e exclusivamente para mostrar como é que esse super-homem é, de fato, um escoteiro. Porque eles são escada, né? Eles são escada para essa construção. São coisas que você vê que ele não é desse jeito, ele ele quer salvar as características do Superman, né? Ele quer salvar a cidade e proteger todo mundo. O Gardner, ele quer receber parabéns, ele quer, não sei o quê. A Mulher Gavião quer matar o filho da puta do monstro, não tá nem aí, e o não sei o quê. E o Steve Lombardi lá, que é o cara que só quem lê quadrinhos sabe, né? É o repórter esportivo que brinca. Na hora que o Luthor revela que os pais dele mandaram ele lá pra transar com o país, com o planeta inteiro, repara que o Steve Lombardi ele tem um pin do Super-Homem na camisa e ele vai tirando assim, do tipo de vergonha, porque caramba, eu era. Então essas coisinhas vão. O Clark aparece só uma vez, de fato. Mas quando ele tá chegando, primeiro que é uma alusão clara ao Christopher Reeve ali, né? Ele atabalhoado, ele cumprimenta o jornaleiro, o porteiro do prédio, igual o Christopher Reeve fazia. Então é meio que só um abanando, assim, né, pra gente. Mas ele andando pelo escritório do Planeta Diário, ele vai mostrando cada personagem. Ele vai mostrando a Cat Grant, que é uma jornalista de fofoca, ele mostra o outro de esporte, ele mostra a Lois. A Lois, literalmente, ela é a narradora pra gente, porque ela descreve tudo, né? Ela fala assim, eu sou punk rock, você é um escoteiro, né? Tipo assim, ela vai descrevendo tudo que a gente precisa entender, tá ligado? Então eu concordo que não são aprofundados, mas pra mim eles são muito bem usados como, eu vou mostrar pra vocês como é que esse mundo em volta dele é cínico, e ele é o único cara ali, e aí, mais uma vez, ele fala literalmente, né? Talvez ser certinho seja punk rock, né? Ele simplesmente, ele repete isso. Inclusive, pra mim, eu acho que o único ponto fraco, assim, desse filme, e aí vem também da escolha do James Gunn, são esses diálogos super expositivos, porque ele precisa explicar muita coisa e ele escolheu não explicar essas coisas mostrando e tal, então ele coloca entretenimento, mas como assim, sim, como obra cinematográfica, isso. Uma falha. É o que todo mundo critica de tratar o público como idiota, né? Assim, mas aí, por exemplo, no quadrinho, a gente teria um quadrinho e um negócio escrito falando o que um recordatório, então, tipo, só que nota ele de coloca página. Na boca dos personagens o que em certos momentos pode se tornar um pouco bobo, um pouco irritante e tal, mas eu acho que ele faz um trabalho tão bom
como um todo, que isso se torna menor. E porque isso, pra mim, eu acho que isso não é o tempo todo, assim. Eu acho que tem alguns momentos quando ele precisa entregar algumas informações essenciais pra continuar com a história, que ele meio que faz isso. E eu acho que a grande maioria delas tá com a Lois, tá? A grande maioria dessas falas, assim, durante a entrevista, durante o papo que ele tá chateado porque ele vai se entregar, e que é um momento que você vê... Eu acho que o Lex também, aquele papo deles no final, que eles estão conversando e tal, eu achei, apesar de entender o intuito dele mostrar exatamente isso que eu tava falando antes, que é da diferença dos dois, e meio que o Lex, ele meio que explica a motivação dele, né? Tipo, como se fosse um vilão do 007, né? Então, tipo, ele fala... Você vai ler... Né? Guedão, você já leu All Star, Superman? Não. Você vai ler, Felipe, você vai ver que é exatamente assim o quadrinho. É exatamente assim. Ele, com certeza, ele pegou de lá. Ele tem uns embates, umas discussões que o Super-Homem... Porque, assim, o que eu acho interessante ele claramente mostra que o Super-Homem dele é inocente. É um cara inocente. É um cara que acha que... Ingênuo. Eu acho que eles usam essa palavra naive em algum momento no filme. Eu lembro que... Na entrevista, eu acho que quando a Lois tá falando com ele, eles falam em vários momentos, porque a Lois começa a listar um monte de coisa que, tipo assim, ó, você foi lá, você agiu em nome próprio, só que é como se fosse ser um cidadão americano, então você foi lá, invadiu esse país, entrou em guerra... Torturou o presidente. Torturou, não sei o quê. Então ela começa a falar várias coisas e aí no final ele meio que surta e fala, mas eu fiz isso em meu nome, porque as pessoas estavam morrendo. Então, tipo, ele meio que entrega isso, né? Mas mostra essa inocência, né? Por várias vezes ela fala isso claramente, assim, cara, quando ela vai lá no QG, no hall da justiça, mano. Cara, eu fiquei assim, eu falei, puta, essa não é a casa da Liga da Justiça? Tipo... do desenho do Super Amigo. Porque em Exato. algum momento ele vai usar como, provavelmente, a casa da Liga da Justiça. Tipo, e aí quando ela vai lá e o Guy Gardner não consegue não contar que o Super-Homem é o Clark Kent, e ela fala assim, pelo amor de Deus, como é que ele confia em pessoas igual você? Do tipo assim, porque isso é tudo pra mostrar, todo ali é feito pra mostrar que o Super-Homem, ele é extremamente ingênuo. Ele acredita no... E isso tá sempre no quadrinho, assim, ele acredita. Tem no All Star, tem uma cena que virou trend, né? Que o pessoal usava bastante, que é ele salvando uma menina que ia se suicidar nesse gibi. Ele salva ela conversando com ela, explicando a importância da vida dela. E é literalmente isso. Ele falando assim, não, mas todo mundo pode ser bom, né? Tipo assim, cara, mas que merda que você tá falando, cara? Como é que no mundo que a gente vive... E assim, quem tá falando com vocês é uma pessoa que é totalmente cínica, assim. Eu não confio em ninguém, eu sou carioca, cara. Não se confia em ninguém no Rio de Janeiro. Se o Super-Homem tivesse nascido e criado por uma família carioca, ele era um filho da puta, cara. Ele não tem como... Então, assim, isso é muito interessante, porque eu acho que todos os personagens, em tudo construído pelo Gunn, é pra mostrar, cara, esse maluco é ingênuo, mas ele é bom do fundo do coração, assim, né? É um troço muito louco, cara. Então, é tão ingênuo que ele ouviu metade da mensagem dos pais de sangue dele e ele completou o resto da mensagem dizendo, vai lá e salve a vida de todos eles. E a parte da mensagem que ele tinha ouvido não tinha isso. Eu queria levantar essa bola aí, porque aí eu não sei... desconhecimento meu do personagem, mas isso aí foi a invenção de James Gunn, né? A mensagem original... Varia. Eu acho que tem versões e versões, né? Já teve versão disso, dele vir aqui e colonizar e controlar? Não vem aqui, mas já tem versões dos pais dele. Porque, essencialmente, os pais dele de Krypton também são altruístas, né? Eles são pessoas diferentes da sociedade de Krypton e não sei o que lá. Mas tem algumas versões... o próprio Smallville aí, que o Felipe gosta, o Jor-El é um filho da mãe. Ele volta lá, ele mata o pai adotivo. Pai de santo? O pai de santo, não, pai adotivo, não sei o que lá. Mas varia. Mas olha, eu ainda tenho uma esperança, porque eu não gosto tanto dessa versão. Quando eu vi isso aí, eu falei, caraca, meu irmão, acho que os fãs vão... Já lembrei do bonito, os fãs vão mas eu entendo, tá? Eu entendo porque ele precisava desse contraponto pra trazer quem o Superman é pros pais dele terrenos, entendeu? Então, eu acho que no final ele bota... Eu acho que funciona. Bota a mensagem dos meus pais aí. Eu acho que funciona. Se ele não for explorar nada de Krypton, se ele não for em nenhum momento falar mais nada, eu acho que tá bom. O problema é se ele voltar. Mas tem que ir, Felipe, porque assim, eu falei isso com a minha esposa hoje. Vamos lá. Eles invadem a fortaleza. Na hora
a gente não sabia que era o Ultraman, né? Na hora que eles invadem, passa 10 minutos, eu fiquei pensando, aí eu olhei pra minha esposa, é o Bizarro. Na hora eu falei assim, é o Bizarro. Você sacou? Eu fiquei achando Na hora. Cara, o Lex Luthor tem alguma coisa aí que ele abriu a parada, tipo, hackeou e tal. Eu pensei que ele tinha, sei lá, um cabelo Superman, alguma coisa. Na hora eu falei assim, é o Bizarro. É o Bizarro. Porque não podia ser Ultraman, não tinha como ser na minha cabeça, mas beleza. Mas ninguém sabe quem é Ultraman não, Burita. Eu nunca tinha ouvido falar. Ultraman pra mim é aquele lado japonês lá, antigão. É que o Ultraman, na teoria, também é o super-homem de outra terra, então dá na mesma. Então, eu não sabia disso. Mas assim, eles vão lá, a engenheira entra, ela consegue hackear o sistema de Krypton, que tem também os cristalzinhos fazendo funcionar os computadores. Não sei se vocês repararam, os cristalzinhos brancos, igual o Christopher Reeve mexia, né, naquela mesa dele de cristais. Ela consegue lá. Aí ela percebe que tá quebrada a mensagem e ela diz, eu consigo recuperar. Mas eles não mostram de fato recuperado. Eu não sei se é fake aquilo, tá? Porque esse papo depois do Senhor Terrível, Mr. Terrific, eu conheço todos esses forenses aí. Eles não falariam se fosse... Ah, mano, tinha macaco digitando no computador, porra. Eu pensei que no final ia falar que era uma montagem, era fake o negócio, mas, cara... Mas eu fiquei encucado com isso. Primeiro que eu não curto, eu acho que faz parte os pais dele terem sido alguém que enfrenta a sociedade kryptoniana e não sei o que lá. Porém, não me incomoda se for assim. Só que, quando aparece a cara no final, a cara Zor-El ali, né? A prima, né? A prima, eu falei assim, porra, mas como é que ele vai... Porque se o pai do super-homem e a mãe dele eram os filhos da puta, que mandaram ele invadir a Terra, comer todas as mulheres e matar todo mundo, e a prima dele tá lá, como é que essa prima dele... Entendeu? Tipo assim... Mas eu acho que já deu o tom de que a prima dele não vai ser como ele, né? Porque na história ela já chega mamada, chega mamada. Me corrija se eu estiver errado, Burita, mas o que eu me lembro da história da Supergirl é que ela vem junto com ele, só que ela fica presa na nave, então ela não cresceu aqui e tal, ela já era... No Snyder ele ia adulta. fazer isso. Nos quadrinhos é assim, ela sai adolescente enquanto ele sai bebê. A nave dela se perde ou dá defeito, alguma coisa assim, e aí ela fica mais tempo no espaço do que ele. E aí quando ela chega, tipo o Lion dos Thundercats, que ele cresce e vira adulto e não é, ela chega na mesma idade e ele já tá velho. Então, na teoria, ela é o priminho dela, ele é o priminho dela, mas ela chega aqui e, na real, ela é a priminha dele agora. E ela é um pouco responsável. A questão é que o filme dela vai ser baseado num quadrinho que é desenhado por uma brasileira, inclusive. É um best-seller, né, que é o Supergirl. E lá tem o Krypto, por isso que pegaram o Krypto pra ela ali e tudo mais. É onde o Momoa vai ser o lobo, o filme dela. E o filme é no espaço, é totalmente no espaço. E é exatamente a história que o Superman conta ali. Ela gosta de ir pro espaço, encher a cara nos planetas de sol vermelho, e não sei o que lá, e blá, 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 blá. Então, assim, mas esse foi o meu pensamento. Porque se ela saiu adolescente de lá, ela sabe que os pais dele são os filhos da puta. Sim. Então, ou não, né? Porque, tipo assim, adolescente também, depende do, sei lá, conversava com os mas pais, adolescente já daria tempo pra ela pensar igual a eles, né? Tipo assim, ela não seria inocente e tal. Então, assim, eu acho que tem uma... Se eles realmente são isso e mandaram isso, tem coisa pra explorar em cima disso. Dá pra explorar no futuro uma invasão de kryptonianos que aconteceu nos quadrinhos. Dá pra brincar com isso, assim. Então, eu acho que o Gunn botou várias... Eu acho que foi legal, porque também ele quis fortalecer essa coisa do pai adotivo, né? Que é então, muito rico, né? O que eu ia falar é que o momento que eu fiquei mais, tipo, emocionado no filme foi exatamente essa cena, porque eu tava esperando, quando ele entra, né, os robôs perguntam, quer que coloca a mensagem dos pais e tal, ele gosta e tal, e aí eu falei, cara, agora eles vão revelar que a mensagem era fake e vão mostrar a mensagem real. E quando mostra os pais dele da Terra, eu falei, putz, cara, bonito. Que foda isso, assim. É o coração do James Gunn que eu tô falando. Ele sabe, velho. Ele sabe onde mexer, né, cara, pra mexer com a gente, assim. Aí não é apelativo, né, mano? Assim, todo mundo achou que ele ia matar o Krypto. Não é. E não foi, mano. Assim, o Krypto, por exemplo, é um personagem que a gente não falou ainda, né? Que acaba funcionando, né? Assim, é meio bizarro. Na minha cabeça é meio bizarro. Mas como ele apresenta esse universo quadrinho, Dani, é isso aí mesmo, a gente aceita. Então, é por causa do tom, assim, né, cara?
O macaco escrevendo, Guedes. Porque para pra pensar, um cachorro, mas qual é a origem do cripto? Ele vem de existe uma raça, a raça canina existe. É meio estranho, né? Existe. Cara, é da década de 40. Era simplesmente a Terra em outro planeta, né? Tipo assim. Ele parece um americano, porra. Fisicamente. O cara é um maltês, cara. O cripto é um maltês, um cachorro maltês. Então, mas, cara, é interessante falar isso de novo. Volta um pouco essa questão do. Cara, é quadrinhos e a gente aceita. Ele já tá apresentando pra gente esse universo. É isso aí mesmo e pronto. E eu falei um pouco lá no início que a Marvel, hoje em dia, os filmes da Marvel, eles se apresentam dessa forma, cara. A gente tem que aceitar hoje em dia que é quadrinho, é loucura. Do nada você olha pro lado, teu vizinho é um feiticeiro, sabe? Hoje em dia a Marvel tá nesse lugar. Só que pra gente é muito difícil aceitar isso na Marvel hoje, cara, porque como foi tudo construído devagar, pelo menos eu acho a minha visão, vocês podem discordar ou não. Como foi tudo construído, a gente pegou lá o Homem de Ferro, uma parada mais pé no chão. Aí aos pouquinhos eles foram inserindo o Thor. Mas não é Deus, é um alienígena. Tipo, como se tudo, sabe, tem que encaixar pra fazer sentido, não sei o quê. Só que chegou num ponto que, assim, que o universo foi expandindo, tem uma hora que, meu irmão, não dá mais pra você criar regras, porque, sabe, tem que começar a rasgar algumas regras. Agora, aí vira loucura, hoje em dia é loucura, a Marvel é loucura. A gente vê o Coração de Ferro aí, a série aí, é isso, a gente tem que aceitar que a Marvel virou isso. Só que a Marvel, como vem de uma... Eu vi, não, é legal, cara. Só que é isso que eu tô te falando. O que atrapalha um pouco a gente aceitar algumas coisas da Marvel hoje em dia é isso, porque a gente tem toda uma bagagem que é estranho. Quando a gente vê macaco digitando no Superman, a gente aceita, porque agora é um novo universo, beleza. Se a gente visse no Coração de Ferro os macacos, a gente... Entendeu? Mas eu acho que tem o ponto do que a gente estava falando também do dispositivo. Porque a Marvel não faz isso. A Marvel ela não fica explicando as coisas que não estão no filme e que a pessoa precisa. Ela não faz igual a luz, fica repetindo as coisas assim. Então. E o James Gunn ele assumiu, falou assim, olha, o que eu preciso que vocês saibam e não tá aqui ou vocês não viram, eu vou explicar. Eu vou falar, eu vou, sei lá o que eu vou fazer aqui de alguma forma. A Marvel ela não faz. Que é a grande crítica, que é, eu preciso assistir não sei o que para eu poder entender. Isso eu acho que é o pior problema que a Marvel está enfrentando hoje, entendeu? E eu acho que é consequência é a mesma coisa que tem nos quadrinhos. Passou 10 anos de história, mano, você já se perdeu, você já não sabe mais o que está acontecendo em 10 anos, entendeu? Aí tem que rebutar, né? Your plans won't work. Wrap it up. Good luck with that. Eu queria puxar, na verdade, o personagem principal, mas falar do ator. O que vocês acharam do cara? Vocês acharam que ele entregou e tal? Que sei lá, a gente tem uma nova cara real, assim, porque a gente já teve vários personagens sendo Superman. Eu concordo com o Burita que comparar com o Christopher Reeve é sacanagem, assim, porque uma outra época, o cara foi um ícone e tal. Mas a gente tem, por exemplo, teve o Henry Cavill, teve o Brandon Routh, tem os caras das séries aí, o próprio Tyler, o feio aí e tal. Tem o Super-Homem Havaiano babaca que tá falando merda aí na internet. Tem o Dean Cain, né? Dean Cain. Fez da época lá do Superman. Eu mandei pra vocês, né? Ele criticou que esse personagem, o Super-Homem não podia ser woke, não podia ser não sei o que lá. Caraca. Aí alguém pegou e transcreveu um episódio da série dele e falou assim, acho que esse idiota nunca assistiu a própria série, né? Aí, tipo, mostrou uma cena dele onde ele é tipo assim, um escoteiro absurdo, entendeu? Tipo, falei, mano, você não tá entendendo o personagem que você representou, que você encenou, assim. É isso que ele é, né? Então, a gente tem vários. Eu gosto muito do Henry Cavill, tá? Eu não acho... Eu gosto dele também. Eu acho que em grande parte, essa dificuldade que as pessoas têm de assumir que o que o Zack Snyder fez é tudo uma bosta, é porque os atores que ele escolheu para fazer alguns dos personagens, como a própria a Gal Gadot, são tão carismáticos e funcionam tão bem como os personagens que você fica com dificuldade de dizer que isso é um lixo. O casting dele, no geral, era bom, né? Exato. Cara, o pessoal critica o Ben Affleck, mas ele é bom. O problema é que ele não sabe dirigir a galera. Então, tipo, é um monte de porta, né? O próprio... Tipo, eu acho foda o Henry Cavill, tipo, visualmente o cara entrega muito e tal, só que eu acho que ele... Eu não acho que ele é um puta ator e tal, eu não acho que ele é ruim também, igual a Gal Gadot, que eu acho ela péssima, mas o cara tinha aquele carisma que eu acho que precisa pro personagem, só que ele não tinha uma direção boa que fazia ele entregar, né? Cara, eu acho que a principal característica que um ator que interpreta o Superman tem que ter, quando ele botar a roupa, ele tem que soar imponente, eu acho que é a principal característica, e esse cara ele fica assim, eu acho que quando ele tá com a roupa,
tem aquela sensação de... O cara é Ele bonito. é O cara é muito bonito. O Henry Cavill também tinha essa mesma característica. E eles são muito parecidos, né? Tem hora que parece uma muito, similaridade né, do rosto. muito parecido. E eu até acho que de repente é proposital, assim. Eu acho que essas Cara, coisas com certeza rola assim, pô, cara, ele parece um pouco, acho que é uma boa transição a gente não mudar tanto, assim, né? Acho que, né? Na hora, o Guedão, funciona, muito bom. É loucura pura que eu vou falar, tá? Mas na hora que ele ia revelar quem era o Ultraman, que eu já imaginava, eu olhei pra minha esposa e falei assim, porra, podia muito ser o Henry Cavill agora, assim. Eu acho que... Podia demais ser ele. Eu acho que ele tá parecendo o Henry Cavill nessa hora, com o cabelinho caindo, assim, grande. Eu acho que ele tá a cara do Henry Cavill, cara. Né? Cara, seria uma piada inacreditavelmente forte, assim. Mas o cara não ia aceitar fazer isso, né, pô? Tem duas ou três cenas dele que ele passa essa imponência que vocês estão falando, assim. É a final, quando o Luthor começa a chorar e olha pra trás e ele tá com o peito estufado e o braço dobrado, assim, e você vê ali um cara, realmente um cara acima, né? A cena quando ele tá vencendo o clone dele, que tem uma câmera de baixo pra cima dele, assim, que tem a luz por trás, que você vê um cara. E eu acho que lá no comecinho ali, quando ele salva as pessoas. Mano, assim, eu não sei se ele é um baita ator, porque, assim, o que eu vi dele antes foi uma participação quase mínima no Twister 2, lá, Twister, sei lá como é que é o nome. Não dá pra você avaliar ele. O pessoal tinha falado muito que ele estava muito bem fazendo a transição entre Clark Kent e Super-Homem. Eu acho que não dá uma vez. Eu acho que não dá pra perceber isso. Até porque quando a outra cena que ele não tá do Superman, que ele tá no apartamento da Lois, ele é ele, né? Porque ela já sabe quem ele é, então ele não precisa ficar fingindo, né? Então tem só aquela uma brincadeira cena mesmo. Dele mudar a voz pra falar Miss Lane, sei lá o quê. Mas não acho que é tão significativo assim. Mas eu acho que ele passa uma aura, como aquele Tyler Hoechlin ali da série do Superman Lois faz, passa uma aura de inocência. Assim. Ele passa uma visão de pureza. E isso é muito legal. Eu acho que isso ele passa, sem dúvida. Eu concordo com o Guedão nessa parada da imponência, mas eu acho que não pode ser só isso, porque eu acho que o Henry Cavill fazia isso, só que ele era um pouco o oposto, porque ele trazia essa imponência, só que ele era mais assustador, assim, tipo, ele era mais... mas aí eu acho que não é nem culpa do... Não é culpa dele, do cara, né? é culpa da direção que deram pra ele. Da direção do tom do filme. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é imponente, ele traz essa graça, sabe? Ele traz essa ingenuidade que o Burita falou, né? É isso aí. Eu acho que ele conseguiria, quando você pega aquela versão da Liga da Justiça do Joss Whedon, que tem vários problemas, mas que ele claramente pinta ele de azul claro e vermelho e faz ele sorrir, porque o Super-Homem dele nunca tinha sorrido, né? Cara. Nunca tinha sorrido. O Super-Homem dele nunca tinha sorrido. Essa é a verdade. Você consegue ver que ele é capaz de fazer. Ele seria capaz de fazer, mas ninguém deixou ele fazer. Então eu acho que é complicado. Mas olhando pro que esse entregou, eu acho que sim, ele é muito capaz. Eu saí dali querendo ver mais histórias dele. Torcendo pra gente ter mais 2, 3 filmes, assim, com aquele personagem, assim. Sim. E é muito interessante, porque eu não sei se eu falei isso com a gente no primeiro podcast, mas eu já tô de saco cheio de ver Lex Luthor em filme. Eu não aguento mais. Você falou isso, que você não tava querendo ver que esse fosse o vilão, que fosse traz outros, né? Eu não aguentava mais, assim. Mas acho que ele resolveu agora pra desenvolver os outros, porque ele vai prender o cara. E aí, em algum momento, ele vai sair e tal, mas ele vai ficar uns... E ele vai usar aquela armadura do Aborável pintada de verde e roxo. Certeza. Que é o clássico certeza ele vai fazer isso, Luthor. assim. Mas você tem abertura, porque claramente o Superman fala... Mano, quando ele fala que ele gostaria de levar o Kaiju para um zoológico intergaláctico... cara, são frases tão absurdas, guys. São frases tão... Tipo assim, caralho, o cara acabou de falar que tem um zoológico intergaláctico num filme aleatório, meu irmão. Ele só falou assim, ó, tem coisa pra caramba lá fora, depois eu mostro pra vocês. Então tem chance aí de aparecer todos os vilões intergalácticos que a gente quer. O Lobo vai estar na Supergirl, então é uma grande chance dele interagir com esse Super-Homem também. Então... ele tem muito potencial. Eu acho que ele... você puxar essa coisa dos outros personagens, que acho que até pra gente chegar perto do final aí, Felipe, eu queria perguntar isso lá no início, mas aí... porque a gente tava falando dessa mudança de tom, né, dessa coisa da comédia, mas eu tô curioso pra ver como a gente vai inserir o Batman nesse universo, né? Porque beleza, a gente sabe que eu confio no James Gunn, né, continuo confiando, acho que ele vai conseguir dar um jeito, mas o Batman talvez seja desses todos os heróis aí que a gente mais viu nesse tom mais sério, né, nos filmes. Tirando ali o Tim Burton, que fazia uma galhofa ali meio zoada,
Mas, pô, o Batman do Vampirão agora aí é assim. E é cada vez pior, né? Porque o do Nolan era sério, esse novo é depressivo, assim. E mais ainda. Mas só que a galera gosta. Sim. Entendeu? Sim. Todo mundo elogia esse tipo de filme do Batman. Diferente do Superman, que a galera queria ver o escoteiro, que o Batman, a galera gosta desse Batman sombrio. Será que se trouxer um Batman mais galhofa... Não acho que ele vai fazer isso. Não acho que ele vai fazer isso. Eu tô Zero curioso, chance. porque seria o Batman nesse universo maluco, né, cara? Assim, é justamente uma coisa que eu não gosto. Eu gosto do Batman e o Batman funciona bem no universinho dele, cara. Eu não gosto de ver o Batman misturado nessa loucura. Assim, eu não queria... Eu acho que eu falei isso também no outro programa. Eu não queria que a gente estivesse tão preocupado com o universo. Eu acho que tava na hora da gente deixar fazer filme e se tiver que... Não, eu sei. Tinha que deixar fazer filme e na hora que quiser juntar um ou outro, junta, porque, puta, vai ser legal botar... Mas não vai ser isso. A gente sabe que não vai, porque vai ter... Até porque as pessoas vão cobrar. Pô, quando é que vai aparecer a Liga da Justiça? Vai ter essa cobrança. Não tem jeito, assim. Mas eu acho que justamente o ponto que eu falei do Super-Homem ser a luz, é muito fácil você manter o Batman sendo as trevas. É muito fácil você manter ele sendo sério. Cara, eu consigo ver claramente, Guedes, o Super-Homem do lado de um Batman falando assim, gente, mas o mundo... E o Batman, irmão, eu vivo numa cidade onde tem 52 psicopatas malucos matando todo mundo e você tá me falando que eu tenho que tomar cuidado se eu não quebrar a coluna de alguém, as pernas de alguém. Eu vejo esse Batman tranquilamente ali do lado dele, sabe? Porque é um cara totalmente oposto e eles tentando ser amigos, porque no quadrinho é assim. Muitas histórias são assim, que ele é um cara que é amigo do... Pô, você tem esse amigo, né? Você pensa de um jeito, tem um outro cara que pensa de um jeito um pouco mais radical, e você fala assim, caraca, tá bom, fulano. Porra, mas não precisava ser tão ignorante assim. Dá pra você montar isso. Eu não vejo dificuldade. E eu acho que o Gunn já falou que ele vai trazer tons diferentes para cada filme. O Cara de Barro já tá anunciado e vai ser um filme de terror. Então eu acho que é possível. Eu tô curioso para ver como ele vai fazer isso, de deixar cada filme ser o filme e criar um universo coeso. A gente tem 2 obras, basicamente, considerando, talvez 3, considerando que o Pacificador já vai começar, né? O Pacificador tá lá no Aliás, filme excelente participação no filme. Mas, Felipe, por exemplo... ele vai conseguir deixar coisa, sabe por quê? Porque esse universo ele já iniciou na loucura, cara, entendeu? Então, acho que ele foi genial nisso aí, cara, porque agora vale tudo que ele colocar aí vai encaixar, porque é isso, é louco. Assim, foi foda o que ele fez, por exemplo, a primeira obra oficial foi a Comando das Criaturas. E a gente tem uma coisa da série só, que é o Rick Flag. O Rick Flag tá no filme, que ele não precisou apresentar pra ninguém e tal. Tá lá, esse cara é o Rick Flag, ele é um cara do governo aí, que, né, pegou o Superman lá que e provavelmente tal. Vai comandar a tal da gangue lá, ou o Planet Watch. Provavelmente ele vai comandar um dos dois. Então, tipo, e o que você lembra, Burita, o que tem próximo aí? Supergirl, qual que é a próxima coisa? Que vem. Não, eu acho que tem Pacificador esse ano, hein? Eu acho tem que Pacificador estreando agora, mas filme eu acho que é Supergirl o próximo. Então... E que já vai vir com Jason Momoa de... Caraca, o cara... Vai ser loucura ao extremo, assim. Eu não sei, o James Gunn mais de Krypton, né? O James Gunn não é o diretor desse filme, né? Do Supergirl. Eu quero ver se vão meter uma piada aí pra zoar o ator e tal, do Aquaman, que ele era... Acabou de ser o Aquaman, né, cara? Tem, sei lá, 3 anos que saiu um filme dele, então... O Krypto foi com ela, mas só que no final tem a cena pós-crédito, né, que mostra o Krypto com o Superman de novo. Deu a entender que, tipo, eu fiquei com essa sensação de que, na verdade, ele não ficou com ela, não. Ele voltou e ficou com o Superman. Mas é porque eu acho que ela tá sempre saindo fora. Ela mora na Terra, mas fica... Ela vai pra putaria, ela vai pra gandaia, larga ele lá, porque não dá pra levar o cachorro pra boate, não deve poder entrar. Não é pet friendly, né? Mas no quadrinho que eles disseram que estão baseando, o Krypto aparece algumas vezes, porque é uma saga, o quadrinho assim, ela tá bêbada num bar e alguém pede ajuda dela. E aí ela resolve ajudar essa criança, essa menina, pede ajudar ela, alguma coisa assim, eu não lembro. E aí ela vai numa quest-zona pra tentar salvar uma pessoa que ela pediu. Então é uma aventurona. E aí o Krypto de vez em quando aparece, o lobo vai aparecer no meio. É quase como um road movie, assim, vai ser um road movie no espaço dela, eu imagino que vai ser. Então, tem muito espaço pra ser um Guardiões da Galáxia também, bem divertidão, animado, aventura e tal. Mas eu acho que esses outros é que vão ser mais curiosos, porque o Pacificador vai ser o mais do mesmo que a gente já sabe.
Não tem. Eles vão... No trailer aparece o Guy Gardner, o irmão dele como Maxwell Lord. E... No trailer da segunda temporada do Pacificador? Aparece eles fazendo a seleção do Pacificador para participar da gangue da justiça. Que não é possível que vai ficar esse nome, né? Não é possível. Mas eu acho que... Cara, assim, Guedes, eu acho que... Tá todo mundo tão bem no filme, a construção do que ele fez foi tão legal, a capacidade que ele fez de fazer isso aí que você falou, de construir um universo louco do cacete, e ninguém se incomodar com isso. Abriu espaço pra ele fazer o que ele bem entender, e por mais que não tenha aprofundado, de alguém que gosta muito do universo Super-Homem, ele construiu personagens tão ricos ali, que dá pra você explorar muita coisa. Tem outros, cara, que eu acho que são personagens que nem falou, tipo assim, pra outras coisas que ele já inseriu ali. Então... Ele tá com um pensamento muito claro. O que eu tenho visto de notícia é que ele é muito criterioso, né? A diretora do Mulher Maravilha, como é que era o nome dela? Era... Patty Jenkins. Parece que ela tinha um roteiro já pronto, ela apresentou, ele falou, minha senhora, infelizmente não vai rolar. Tchau, mete o pé aí. Então ele tá criterioso, ele tá... Eu tô esperançoso, cara, assim, mas mais uma vez, se ele só fizer mais 2 ou 3 filmes do Super-Homem, eu já tô feliz pra caramba, porque já tá muito bom. Já emenda, Burita, dá as suas considerações finais e dá uma notinha pra esse filme aí de 0 a 5. Eu acho que eu já sei a nota, mas enfim, vai lá. Cara, eu não sei se eu quero dar 5. Eu tenho minhas dúvidas, assim. Muito porque eu tenho... Eu entendo, mas a única coisa que me incomodou foi a inconsequência do Super-Homem demais, assim, em vários aspectos. Eu entendo a construção, mas isso me incomodou um pouco. Mas talvez seja só um fã muito incomodado com esse aspecto. Purista, né? Conservador. Exato. Então eu não sei se isso deveria tirar pontos, assim. Mas pra mim, sem dúvidas, é 4,5, sem o menor medo. Eu acho que pode ser um... Eu vou dar 5 porque pra mim o filme não foi longo. É 5, então vai no 5. Porque podia ser um filme de 2 horas e 40 e perder, sabe, minha paciência, e não, é um filmezinho ali de 2 horinhas bem certinhos. Eu acho que as cenas pós-créditos não servem pra nada. Cara, podia acabar assim. Posso estar enganado. Acaba com cena pós-créditos, não serve pra nada, só piadinha, pô, só... Eu não sei, posso estar enganado, mas talvez aquela da rachadura tenha alguma coisa, não sei. Não, acho que foi mais pra usar o toque do cara ali. Pode ser. Eu acho que é piada também. Mas eu acho que um 4,5, é 5 mesmo, 5. Vai no 5, porque eu acho que é um filme divertido, alegre, pra cima, resgata o personagem. Dá as mensagens que aquela merda daquele país precisa receber nesse exato momento, que a gente nem entrou nesses detalhes aqui, mas ele não tá nem aí, meu irmão. Ele faz a analogia direta. Pô, tô cagando, meu irmão. Isso aqui é o Trump, lide com isso, entendeu? Esse era o medo que eu... aquele merda lá é o Putin. É o Putin aquele merda lá, entendeu? Lide... Tem um quadro do maluco em cima de um cavalo segurando sei lá o quê, como tem os quadros do Putin no urso. Não sei o próprio sotaque do cara, né? Puta, mano. É incrível. Esse era um medo que eu tinha aí. Já posso emendar? Já emenda aí, Guedão. Então, esse era um medo que eu tinha dessa crítica social tá numa camada mais acima do que aquela está realmente no filme. Ela tá ali numa camada profunda ali, tá ali, funciona e beleza. Não acho que o filme é sobre isso, de fato. Assim, ela tá ali, é sobre isso, mas é um filme de quadrinho, como a gente falou. É diversão pura. E, cara, assim, eu me diverti muito. E eu acho que esse filme vai fazer bem, inclusive, para todo o universo dos super-heróis. Eu acho que ele trouxe um frescor aí para esse universo. Talvez a gente comece a olhar com mais boa vontade algumas outras obras aí, entendeu? Inclusive da Marvel. E eu acho que a Marvel pode se beneficiar também desse sucesso. A gente vai ter o Quarteto Fantástico aí logo em seguida também, que já vem com uma visão diferente também dos filmes da Marvel, né? Num universo alternativo ali, meio futurista, um negócio meio doido ali. Então, cara, eu acho que é isso. Eu saí com essa sensação de que eu quero ver mais histórias nesse universo maluco que o James Gunn criou, onde macacos digitam, onde não tem limite, onde tem prisão intergaláctica para Kaiju e... Tem um alien carregando uma e ele balsa. apresenta isso tudo, e ele apresenta isso tudo na naturalidade da história dele, tipo, só existe isso, acabou, e aceite e pronto. Tenho dúvida se o usuário, o espectador comum aceite tão bem isso, não sei, ainda mais vindo depois de uma enxurrada aí de filmes de universo super-herói com uma outra temática, uma outra, não sei. O Guardiões é um pouco isso também, e a gente aceita, né? Porque o Guardiões é meio que ele apresenta também um universo alienígena também que tem de tudo, e a gente curte. Acho que é isso, cara, ele sabe fazer esse tipo de coisa, ele sabe apresentar
apresentar o novo pra gente de uma forma que não agride e mesmo assim, depois que a gente para pra pensar, caraca, ele é muito doido, olha o que ele mostrou pra gente. Mas ele consegue fazer de um jeito essa fórmula que eu falei, que estranhamente a gente não enjoa essa fórmula dele. E tomara que a gente não enjoe mesmo, porque os filmes são bem divertidos. Eu não vou dar 5, vou dar 4, justamente por isso. Eu acho que, como obra, assim, tem alguns pontos que cara, isso aqui poderia ter sido feito de outra forma. Agora, como diversão, eu daria 5, entendeu? Como eu sentei lá, me diverti pra caramba, eu daria 5. Então bota aí um 4,5, né? Pode ser. Talvez, né? Se fazer essa média aí. Você vai até comprar outro ingresso, cara? Não, eu vou, quero ver de novo. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, né? Eu assisti com a minha filha, de 11 anos. E ela o contato que ela tem de Superman, ela não vê desenho, não lê quadrinho, mas todo mundo conhece Superman, né? Então ela tem contato, assim, sabe que o Superman é um herói. Sabe o básico, né? Sabe o básico, né? Sabe o básico. E ela saiu com essa sensação que o Brita falou. O Superman é o herói mais sinistro. Quando ele salvou os quilos, assim, isso impactou ela, entendeu? Caramba, ele salva uns quilos. E eu senti, assim, olhando pra uma criança de 11 anos, que ela se sentiu inspirada, sabe? É isso. E aí eu falei, caraca, aí eu lembrei das conversas que a gente teve, do Burito, das discussões. Caramba, cara, isso é muito legal, entendeu? E eu acho que isso aí, o James Gunn já valeu por isso. Falei, cara, olha só o que ele fez com a criança. Ela conhecendo o herói agora mais profundamente, vendo o filme, ela já viu o Homem de Aço comigo um pouco, assim, chegou a ver tudo, não? Ela gostou e tal, mas é isso, não provocou ela essa sensação de esse herói é diferente, é sinistro. Foi a palavra que ela usou. Cara, o Superman é sinistro. Ele salvou os bichinhos, então eu achei muito legal isso, entendeu? Então, eu tô curioso pra ver o que vem por aí. E é muito legal disso que você tá falando, porque a discussão final dele com o Lex bota toda a raiva dele pra fora, né, dizendo assim, cara, você simplesmente expõe o quanto a gente é medíocre, quanto o ser humano não vale nada com todo o seu poder. E esse comentário da tua filha é justamente o oposto de esse maluco é tão forte, é tão incrível, mas mesmo assim ele tá preocupado em salvar um esquilo, né? Do tipo... Salvar os quilos, salvar o bebezinho lá do o bebê horroroso, o bebê horroroso, CGI horroroso. Que desgraça, meu irmão. Que desgraça. Não vamos começar a falar do CGI, que aí o Burita vai baixar pra 3 a nota dele. Não, mas é só esse bebê. É só esse bebê. Que eu falei, meu irmão, o que é aquilo, cara? Eu não consigo entender o que é aquilo. Cara, ó, minha nota, vou votar aí com vocês, 4,5 também. Eu acho que a única coisa que me incomodou, como eu disse, não é a mesma coisa que incomodou o Burita, porque eu entendo que a parada da inconsequência seja desse super-herói em construção. Mas eu acho que a coisa que me incomodou foi a estrutura de filme mesmo, no sentido de ser extra expositivo e tal, porque pra galera que não tá acostumada, é necessário, mas pra eu que sou fã, já conheço os personagens e tal, é meio que me chamar, tipo, ô, bobão, você não entendeu ainda, né? Tipo, é meio que isso um pouco. Então acho que o filme não é perfeito por causa disso. Cara, eu gostei de todos os personagens. A Lois Lane, eu já conheci a atriz também. Eu lembro de falar pro Burita no outro episódio que pra mim, eu acho que ela encaixaria como uma luva, por já ter visto outra coisa dela e tal. Então, tipo, eu gostei pra caramba. Gostei o David Corenswet, é sensacional como Superman. Eu gostei dele, assim. Eu acho que ele cumpre o papel, apesar da gente não ver o Clark Kent dele. Inclusive, num próximo filme, eu acho que seria mais legal a gente explorar um pouco disso. Entendo o que o James Gunn fez nesse sentido de vamos focar no Superman e entender quem que é esse herói, quais são, no que ele acredita e tá tudo bem. Agora eu quero ver mais, como o Guedão falou, eu quero ver mais esse universo, eu quero aprofundar e eu quero ver mais Superman, esse micro-universo dele. Não necessariamente ele em outros filmes ainda. Eu acho que, cara, tem tempo, sabe? Pra fazer 1, 2, 3 Superman, aí depois constrói Liga da Justiça e tá, vai fazendo os outros filmes isolados, né? Dos outros super-heróis e aí junta lá na frente, daqui uns 10 anos, sabe? Junta essa galera, depois de entregar boas histórias de cada personagem. Eu acho que o James Gunn tem tudo pra construir um ótimo universo. Tô empolgado, cara. Inclusive, o Guedão falou aí da Manu, né? Eu não falei aqui no podcast, mas eu estou grávido, né? E eu acho que olhando para o Superman do Henry Cavill e o Superman do David Corenswet, eu gostaria de mostrar pro meu filho esse Superman, não o anterior, entendeu? Porque eu acho que... Está feliz porque você tem um novo Superman pra mostrar pra ele. Assim, é claro que quando ele tiver idade pra assistir, pode ser que já tenha outro, né? Mas enfim, esse eu acho que é um bom começo pra isso, né? Pra inspiração aí de uma nova geração que vai crescer vendo esse Superman, né? Então acho que
Ô, Felipe, pergunta antes de você fechar. No finalzinho, eles vão lá se beijar, achando que ninguém tá vendo, né? Que é meio tosco isso também. Assim, peraí, chega aqui atrás. Vem aqui atrás rapidinho. O Perry e o Jimmy falam e me deu a entender que eles sabem que o Clark é o super-homem. Pra mim também deu essa... Eu não percebi isso. Assim, pra mim ficou dúbio. Pra mim ficou, tipo assim, ó, ela tá pegando o Superman, porque lá no Daily Planet, é porque a gente só tem uma cena, Cat, né? ela tá conversando com a Cat sobre isso, né? Eles não sabem, por exemplo, eles não se pegam no Daily Planet, eles nem se encostam, tipo, mal se olham no Daily Planet na frente da galera. Então, eu fiquei em dúvida se a pergunta tá pegando o Superman ou se eles tá pegando os dois, entendeu? Clark e Superman. Eu acho que ficou meio dúbio. Não sei o que o James Gunn vai fazer com isso, assim, mas, enfim. Eu acho que ele vai tentar evitar essa dupla personalidade por causa da parada do óculos e tal. Eu não sei o que ele vai fazer, assim. Apesar de que ele já definiu, seja tosco ou não, ele definiu que o óculos faz alguma coisa, né? Porque tem um ponto que, assim, se o Perry sabe, aquela provocação da Lois, que vem dos quadrinhos, que peraí, mano, é no mínimo questionável sobre ética você entrevistar você mesmo, né, amigo? Uhum. Não é maneiro isso aí que você tá fazendo. Se o Perry souber, porra, o Perry tá deixando o cara fingir que entrevista ele mesmo e botando no jornal. É um pouco estranho. Mas uma pergunta pra ser respondida aí no Eu lembrei disso porque você falou que você quer ver mais do Clark Kent. E eu falei assim, pô, mas se eles souberem, será que eles vão parar com essa coisa do... Porque, pô, o Gagliardo já sabe, daqui a pouco todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Your plans won't work. Wrap it up. Good luck with that. Galera, queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui comigo. O Bruno Guedão do Bicicletas Voadoras. Sigam o perfil lá do... Você tá fazendo mais texto, né, Guedão? Só texto. E sem tempo pra bons gravar. textos, inclusive. Concordei com as últimas coisas que ele postou. Tem coisa que não, mas... Faz parte. Mas sigam lá o Bicicletas Voadoras. E o Burita. Burita, você tem alguma coisa aí que você tá fazendo que não seja de trabalho? Não, né? Não. Só no design. Só no design. O Burita é um cara do capitalismo. Mas sigam ele aí, ó, o @Rafael Buriti, e tem o Instagram de UX dele. Eu vou deixar todos os links aqui de tudo que todo mundo faz. Sigam o CoffeeX no Instagram também, @CoffeeX Podcast. Deixa a sua opinião aí se você gostou do filme, se você gostou do episódio, se você concorda, discorda da gente. Se você está assistindo a gente no YouTube, curta, se inscreva. Se você está ouvindo a gente as plataformas de áudio, classifica, faz o que der para fazer aí para ajudar a gente a chegar em mais pessoas, beleza? É isso. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Valeu! Esse podcast foi editado por De Rosa Edits.